Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos falar sobre colisões entre partículas, que é um assunto que segue o assunto de conservação de quantidade de movimento, quantidade de movimento que nós vimos nos vídeos anteriores. Nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre colisões unidimensionais. Na verdade, no nosso curso, nós vamos estudar duas situações. O assunto desse vídeo são as colisões, os choques unidimensionais, e no próximo vídeo nós vamos falar das colisões, dos choques oblíquos. O que são as colisões, os choques unidimensionais? Que também são chamados de colisões ou choques frontais. São aqueles choques, aquelas colisões em que os movimentos acontecem em uma única direção, tanto antes como depois do choque. Então imagina que você vai ter uma reta e você vai ter corpos que estão se movimentando ao longo dessa reta, por exemplo, um em direção ao outro, e eles vão se chocar. Imagina que depois do choque ambos se movimentem para o lado direito, mas o fato é que tanto antes como depois do choque, os corpos se movimentam na mesma direção, que é a direção dessa reta. Então, nesse caso, o tratamento vetorial é dispensável. Ou seja, nós já sabemos que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Nós precisamos, sendo uma grandeza vetorial, considerar módulo, direção e sentido. Só que quando nós estamos trabalhando em uma situação unidimensional, então nós podemos dispensar o tratamento vetorial e trabalhar apenas com o módulo e um sinal que vai representar o sentido, se é para um lado ou para outro. Da mesma forma que nós já fizemos na cinemática escalar. Então, no caso das colisões unidimensionais, o tratamento vetorial vai ser dispensado e nós vamos trabalhar com valores das velocidades, que são valores relativos a um eixo de referência, que vai ser escolhido na direção dos movimentos. Então, que nem nesse exemplo que eu dei, nós vamos adotar uma reta que é orientada, que é a própria direção do movimento dos corpos, e aí quem tiver velocidade que concorda com essa reta vai ter o sinal da velocidade positivo, e quem tiver a velocidade que está na direção oposta a essa reta, então da orientação dessa reta vai ser considerada a velocidade negativa. Então é isso que significa trabalhar com valores relativos a um eixo de referência. É a mesma coisa que a gente já fez lá na cinemática escalar. Bom, e o que são, só para a gente ver rapidamente o conceito, vai ter o próximo vídeo inteiro sobre isso, o que são as colisões, os choques oblíquos, né? São aquelas em que os movimentos ocorrem antes do choque e depois do choque em direções diferentes. Então imagina que você vai ter um corpo que está se movimentando em direção a outro corpo, mas um está dessa forma e o outro está dessa forma. Então quando eles se chocarem, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Então, originalmente, a direção de movimento dos corpos é essa daqui, e depois um está andando nessa direção e o outro nessa direção. Então, nesse caso, os movimentos antes e depois acontecem em direções diferentes e, portanto, a gente precisa necessariamente de um tratamento vetorial. Então, agora eu vou ter que considerar para todas as grandezas aí envolvidas, né, as velocidades, as quantidades de movimento, eu vou ter que olhar módulo, direção e sentido, diferentemente do caso unidimensional, que eu posso descartar a direção e olhar só o módulo e com um sinal que representa o sentido, tá bom? Bom, então vamos olhar agora com calma e equacionar as colisões unidimensionais. Então imagina, em geral a gente vai ter essa seguinte situação, imagina dois corpos que estão se movimentando, um tem massa MA e está se movimentando com velocidade VA, outro tem massa MB e está se movimentando com velocidade VB, isso é imediatamente antes da colisão, então sempre a gente vai pegar um intervalo de tempo definido por 2 instantes, o instante imediatamente antes da colisão e o instante imediatamente após a colisão. Então, o intervalo de tempo que a gente vai olhar é esse intervalo ΔT que começa
imediatamente antes da colisão e vai até imediatamente após a colisão. Então eu tenho imediatamente antes da colisão os corpos se aproximando, porque eles vão colidir. Durante a colisão os corpos estão lá em contato, né? Eles colidiram, então eles estão em contato se deformando, e depois, num instante imediatamente após a colisão, eles já estão separados, se afastando um do outro. Bem, o que acontece desde imediatamente antes até imediatamente após a colisão? A quantidade de movimento do sistema se conserva. Então, eu vou repetir, isso é fundamental. A quantidade de movimento desse sistema se conserva desde imediatamente antes até qualquer instante durante, até imediatamente depois da colisão. Por quê? Porque não há forças externas impulsivas durante esse intervalo de tempo em que ocorreu a colisão, e o intervalo de tempo durante o qual ocorre a colisão é um intervalo de tempo muito pequeno. A colisão, como nós já vimos antes, é um fenômeno extremamente rápido. Então, se nós nos lembrarmos de onde vem essa conservação da quantidade de movimento, nós vimos que o teorema do impulso dizia que para um sistema o impulso da resultante externa era a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial do sistema. O impulso, pensando da resultante externa, só para simplificar, pensando no caso em que a resultante externa era constante, o impulso era a resultante externa vezes ΔT. Então, o que nós vimos? Que se ou a resultante externa é zero, e aí o impulso da resultante externa é zero, ou se a resultante externa não é do tipo, ela não é zero, mas ela não é do tipo uma força impulsiva, e além disso o ΔT é muito pequeno, então esse produto aqui, mesmo que a resultante externa não seja zero, esse produto aqui vai ser muito pequeno e eu posso considerar que a quantidade de movimento do sistema vai se conservar. A variação ser zero significa que o final é igual ao inicial. Então, retomando, por que a quantidade de movimento do sistema se conserva nas colisões? Então, nas colisões eu vou considerar que não há forças externas impulsivas. Então, veja, se for um caso em que tem uma colisão que tem uma força externa impulsiva atuando durante a colisão, não dá para fazer que a quantidade de movimento se conserva. Mas, em geral, nas colisões que nós vamos ter que equacionar e resolver, então não vai haver uma força externa impulsiva durante a colisão. Então, o que acontece? Não vai haver significa ou que a resultante externa é zero, e aí o impulso da resultante externa é zero, e, portanto, a quantidade de movimento final é igual à inicial, ou a resultante externa não é zero, ela é diferente de zero, mas ela não é do tipo impulsiva. E como o ΔT, que é o tempo durante o qual ocorre a colisão, é um tempo pequeno, então o impulso vai poder ser desprezado, ele vai ser considerado muito, muito pequeno, e aí a gente vai poder dizer que aproximadamente a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é aproximadamente igual a zero, ou que vai dizer que aproximadamente a quantidade de movimento final é igual à inicial do sistema. É isso. Bom, quando a quantidade de movimento se conserva, que equação que eu vou poder escrever? Lembra? A gente falou que no caso da colisão unidimensional, eu vou poder dispensar o tratamento vetorial. Vou poder trabalhar com um eixo orientado, que é um eixo de referência, e aí as velocidades que estão de acordo com esse eixo, elas são consideradas positivas, e as velocidades que estão contrárias ao eixo são consideradas negativas. Então, nesse caso, o que eu sei? Que inicialmente o corpo A se movimentava na direção e no sentido do eixo, o B também, e depois vamos dizer que no final, após a colisão, eu não conheço nem o VA' e nem o VB'. Então, como eu não conheço, eu chuto que eles estão a favor do eixo.
quando eu terminar de resolver, se a velocidade que eu encontrar VA' for maior que zero, significa que o corpo realmente está andando na direção do eixo. Se ela for menor que zero, ele está andando na direção oposta à orientação do eixo. A mesma coisa vale para o B. Então, como é que é a equação que eu vou escrever da conservação da quantidade de movimento? Então, a quantidade de movimento final sendo igual à inicial. O que era a quantidade de movimento do sistema? De cada um dos corpos somadas. Então, a quantidade de movimento do A é MAVA', porque é a quantidade de movimento final, então a quantidade de movimento desse corpo, mais a quantidade de movimento do B, que é MBVB', é igual à quantidade de movimento inicial do sistema, que é MAVA, que é a quantidade de movimento desse corpo, mais MBVB, que é a quantidade de movimento desse corpo. Então, essa é a conservação da quantidade de movimento para esse sistema. Então, eu estou dizendo que a quantidade de movimento do sistema se conserva desde imediatamente antes até imediatamente depois. Então, aqui eu estou escrevendo a quantidade de movimento em 2 instantes. Eu estou escrevendo no instante inicial, que é imediatamente antes, e estou escrevendo no instante final, imediatamente após. Mas, se eu quisesse escrever a conservação da quantidade de movimento para um outro instante em que, por exemplo, os corpos ainda estão colidindo, então vamos chamar VA 2 linhas e VB 2 linhas. Se eu quisesse aplicar a conservação da quantidade de movimento entre esse instante e esse outro instante, eu poderia. Lembra? A quantidade de movimento do sistema vai se conservar desde imediatamente antes até imediatamente depois da colisão. Então, em qualquer instante, desde o início, durante a colisão, até o imediatamente após a colisão, a conservação da quantidade de movimento ocorre. Então, a quantidade de movimento em quaisquer 2 instantes, desde imediatamente antes até imediatamente depois, qualquer instante no meio do caminho, a quantidade de movimento se conserva. Além disso, veja que nessa equação eu normalmente vou conhecer a velocidade do A, a velocidade do B, e não vou conhecer a velocidade final do A e nem a do B. Então, eu vou ter uma equação com 2 incógnitas. Então, o que eu vou precisar? De uma outra equação. Essa outra equação, em geral, vem do coeficiente de restituição da colisão, que é definido pela letra, ele é designado pela letra Ezinho, e ele é definido como o valor absoluto da velocidade relativa de afastamento dos corpos. Então, após a colisão, esses corpos estão, um em relação ao outro, eles estão se afastando. Então, se eu pegar o valor absoluto dessa velocidade com que eles se afastam, e se eu pegar o valor absoluto da velocidade com que eles se aproximam aqui, então o coeficiente de restituição ele é definido como o valor absoluto da velocidade relativa de afastamento sobre o valor absoluto da velocidade relativa de aproximação. V rel af é a velocidade relativa de afastamento e V rel ap é a velocidade relativa de aproximação. E essa equação pode ser escrita como VB' menos VA' sobre VA menos VB, ou, obviamente, se você multiplicar em cima e embaixo por menos 1, você poderia escrever que é VA' menos VB' sobre VB menos VA. Tanto faz como você queira usar. Então, aqui a gente está definindo como VB' menos VA' sobre VA menos VB, mas que é a mesma coisa que VA' menos VB' sobre VB menos VA. Tanto faz. O fato é que o coeficiente de restituição ele é um número que vai ficar entre 0 e 1. Pode ser no máximo 1 e no mínimo 0. Então, quando ele for igual a 1, nós temos o que nós chamamos de colisão perfeitamente elástica. Nesse caso, o que vai acontecer? Não vai haver dissipação da energia cinética que eu tinha no sistema. Então, a energia cinética no fim é igual à energia cinética no começo. Então, se você quiser, para encontrar as velocidades finais, usar esta equação e escrever que a energia cinética desse mais a desse
é igual à energia cinética desse mais a desse. Lembrando, a energia cinética é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, se você quiser escrever a outra equação como sendo MA VA' ao quadrado sobre 2 mais MB VB' ao quadrado sobre 2 é igual a MA VA ao quadrado sobre 2 mais MB VB ao quadrado sobre 2, né, que é a conservação da energia cinética, você pode agora dar na mesma do que você usar esta equação e colocar que E igual a 1. Então, E igual a 1, nós temos colisão perfeitamente elástica e, nesse caso, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Quando a colisão é parcialmente elástica, nesse caso, o coeficiente de restituição da colisão ele é um número entre 0 e 1. E, nesse caso, a energia cinética vai ser dissipada. Então, a energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial. Então, nesse caso, não adianta escrever uma equação, que vai ser uma inequação, e dizer que a energia cinética final é menor do que a inicial, porque você não vai conseguir ter uma equação para encontrar o VA' e o VB'. Então, nesse caso, você vai precisar do valor do E, que é 0,7, 0,6, qualquer número entre 0 e 1. E aí você escreve essa equação, você vai ter essa equação e uma outra equação que vem do coeficiente de restituição da colisão. Você vai ter duas equações e duas incógnitas, então você encontra o VA' e o VB'. E por fim, tanto no caso da colisão perfeitamente elástica como da colisão parcialmente elástica, os corpos eles se separam após a colisão. Então, o VB' e o VA' são diferentes. Então, os corpos saem da colisão, cada um com sua velocidade, eles saem separados e, obviamente, se afastando. Antes da colisão, eles se aproximam, existe a colisão, e aí, após a colisão, eles vão se afastar, cada um deles com a sua velocidade, então vai haver uma separação dos corpos após a colisão. No caso de eu ter uma colisão chamada colisão perfeitamente inelástica, nesse caso o E é igual a 0. Nesse caso, ou no caso em que a colisão é parcialmente elástica, eu vou ter que a energia cinética se dissipa, ou seja, a energia cinética final do sistema é menor do que a inicial. Ou seja, o único caso em que a energia cinética se conserva é o caso em que a colisão é perfeitamente elástica, que o E é igual a 1. Se o E é menor do que 1, eu tenho ou uma colisão parcialmente elástica, e se ele é menor do que 1, né, e maior do que 0, eu tenho colisão parcialmente elástica, e aí nesse caso os corpos se separam após a colisão, e se E for igual a 0, eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica, nesse caso também a energia cinética final é menor do que a inicial, então basta não ser colisão perfeitamente elástica que a energia cinética vai se dissipar. Agora, se o E estiver entre 0 e 1, os corpos ainda se afastam, se separam após a colisão. Na colisão perfeitamente inelástica, o que vai acontecer é que os corpos permanecem juntos após a colisão. Por quê? Permanecem grudados. Por quê? Se você colocar E igual a 0 nessa equação, você vai colocar E igual a 0, a hora que você multiplicar VA menos VB por 0, você vai encontrar que VB' menos VA' é igual a 0. O que significa isso? Que VB' é igual a VA', ou seja, os corpos permanecem juntos após a colisão. Então, eu vou ter dois casos, né? Aquele em que a colisão é ou elástica, perfeitamente elástica ou parcialmente elástica e os corpos se separam, ou aquele caso em que a colisão é perfeitamente inelástica e os corpos, depois da colisão, eles não se separam. Depois que houve a colisão, eles permanecem juntos, permanecem grudados após a colisão. Lembrando que tanto quando a colisão é parcialmente elástica como quando ela é perfeitamente inelástica, os corpos, somando a energia cinética deles no fim e somando a energia cinética dos corpos no começo, a energia cinética final é menor do que a inicial, vai ocorrer dissipação de energia cinética. Bom, então, uma outra coisa que costuma aparecer nos exercícios, né, é que imediatamente antes e imediatamente após a colisão, os corpos eles estão praticamente na mesma posição.
Então a energia potencial do sistema não vai variar. A energia potencial gravitacional do sistema não vai ter elástica nesse caso, então a energia potencial gravitacional do sistema não vai variar nesse intervalo. Então qualquer dissipação de energia mecânica que eu tiver nessa colisão vai ser necessariamente vinda da dissipação da energia cinética. Então, como a gente estava falando antes, a energia cinética final é menor do que a inicial, então toda a energia que vai ser dissipada vai vir da redução da energia cinética do sistema. Outra coisa é que durante a colisão nós temos duas fases. Então nós temos a fase de deformação e nós temos a fase de restituição. Então voltando aqui na colisão dos corpos, os corpos desde imediatamente antes até imediatamente durante, né, considerando na colisão. Então, quando eles estão se aproximando, eles vão bater, aí eles vão se deformando, e aí depois que eles se deformaram, eles vão começar a se restituir e vão eventualmente se afastar um do outro. Então, as duas fases que eu tenho na colisão são a fase de deformação e a fase de restituição. Como é que é a fase de deformação? Como é que ela é caracterizada? Os corpos estão se amassando. E como é que é caracterizada a fase de restituição? Os corpos estão se desamassando. O que acontece na fase de deformação? Ela se inicia, obviamente, quando a colisão começa, quando os corpos se tocam. E ela termina quando as velocidades dos corpos se igualam, que é quando ocorre a máxima deformação dos corpos. Aí o que acontece? Depois disso, pode ou não existir a fase de restituição. Se a colisão for perfeitamente elástica ou se ela for parcialmente inelástica, o que acontece é que depois da fase de deformação, quando as velocidades se igualam, o que acontece é que os corpos agora começam a se restituir, eles vão se desamassar, e aí um corpo começa a se afastar em relação ao outro, e aí eles vão sair da colisão com velocidades diferentes. Na colisão perfeitamente inelástica, a fase de restituição não é concluída. Então o que acontece? Os corpos se deformam, as velocidades deles se igualam, quando a deformação entre os corpos ali é a máxima possível, e depois eles não se separam, eles não se desamassam, e eles continuam andando após essa deformação, eles continuam andando juntos, eles permanecem unidos, eles não se separam, como nós vimos que é o caso do coeficiente de restituição igual a 0, tá? Bom, a última coisa é com relação à nomenclatura que costuma aparecer nos exercícios. Então é bom a gente ficar atento. Então quando o exercício falar em colisão perfeitamente elástica, ou quando o exercício falar, o enunciado do exercício falar que a colisão entre os corpos é elástica, ou quando ele falar que os corpos colidem elasticamente, essas coisas são equivalentes e ele está falando do caso de que o coeficiente de restituição é igual a 1. E aí a energia cinética final do sistema é igual à energia cinética inicial do sistema. E no caso em que ele falar de colisões perfeitamente inelásticas, ou às vezes que ele falar de colisões inelásticas, aí ele está querendo se referir à situação que o E igual a 0 e que a gente sabe que nesse caso a energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial do sistema, então vai haver dissipação, vai haver perda da energia cinética do sistema nessa colisão, tá bom? Então é isso, espero que você olhe os exercícios resolvidos, reveja a teoria, pode ser com a minha aula ou com os slides que você pode baixar no YouTube, mas se você puder, reveja também a teoria no livro e é fundamental que você veja, acompanhe os exercícios resolvidos e faça você também os exercícios propostos do livro, tá bom? Então eu espero encontrar você no próximo vídeo para a gente falar de colisões bidimensionais. Um abraço e até lá!